dia 12 de julho eu vou aparecer no filme. Bem, não eu, mas uma jovem fingindo ser eu. Não importa o quanto seja distante a ligação de alguém com uma catástrofe, parece que viver muito faz com que você se torne um objeto de interesse. Recebi o telefonema 2 dias atrás. Era Ursula, a jovem cineasta de corpo esbelto e longos cabelos claros, perguntando se eu gostaria de conhecer a atriz que teria a honra, duvidosa, de desempenhar o papel de arrumadeira e, agora renomeada como Grace. Elas virão aqui, em Eatville. Não é o melhor local para um encontro, mas eu não tenho nem coragem nem pernas para ir até lá, e não posso fingir que sim. Então, estou aqui sentada na cadeira do meu quarto, esperando. Alguém bate à porta. Eu olho para o relógio, 9h30. Chegaram na hora. Percebo que estou prendendo a respiração e me pergunto por quê. Então elas entram no quarto, no meu quarto. Sylvie Ursula é a moça que vai me representar. Bom dia, Grace, Ursula diz, sorrindo por baixo da franja cor de trigo. Ela se inclina para beijar o meu rosto, o que me deixa muito surpresa. Minha voz fica presa na garganta. Ela se senta sobre o cobertor na beirada da minha cama, um ato pouco recomendável que, para minha surpresa, não me incomoda, e segura minha mão. Grace, ela diz traço, esta é Keira Parker. Ela se vira para sorrir para a moça que está atrás de mim. Ela vai representar você no filme. A garota, Keira, se aproxima. Ela não tem mais de 17 anos, e eu fico impressionada com sua beleza simétrica. Cabelos louros até os ombros, presos num rabo de cavalo. Um rosto redondo, lábios grossos cobertos de brilho, e olhos azuis sob uma testa lisa. Um rosto feito para vender chocolates. Eu pigarreio, e me lembro de ser educada. Não quer sentar-se? E aponto para a cadeira de vinil marrom que Sylvia trouxe mais cedo da sala de estar. Keira se senta rapidamente, enrosca as pernas vestidas de jeans e olha disfarçadamente para a esquerda, para minha mesinha de cabeceira. O jeans é puído, com fiapos saindo dos bolsos. Roupa rasgada não é mais sinal de pobreza, como Sylvia me informou, é símbolo de estilo. Keira sorri, impassível, examinando minhas coisas. Obrigada por me receber, Grace, ela se lembra de dizer. Eu fico irritada por ela usar o meu primeiro nome. Mas estou sendo irracional e ralho comigo mesma. Se ela tivesse me chamado pelo sobrenome, eu teria insistido na dispensa desta formalidade. Percebo que Sylvia ainda está parada perto da porta aberta, tirando o pó do batente, numa demonstração de dever para disfarçar sua curiosidade. Ela adora artistas de cinema e craques de futebol. Sylvia, querida, digo traço, você acha que poderíamos tomar um chá? Sylvia olha para mim, seu rosto o retrato da dedicação. Chá? E talvez uns biscoitos, é claro. Relutantemente, ela guarda o pano de pó. Eu faço um sinal para Ursula. Sim, por favor, ela diz. Puro. Sylvia dirige-se a Keira. E você, senhorita Parker? A voz dela está nervosa, o seu rosto fica vermelho, e eu percebo que ela deve conhecer a jovem atriz. Keira boceja. Chá verde com limão. Chá verde, Sylvia repete devagar, como se tivesse acabado de conhecer a origem do universo. Limão. Ela continua parada na porta. Obrigada, Sylvia, digo. Eu vou querer o de sempre. Sim. Sylvia pisca os olhos, o feitiço é quebrado e ela finalmente sai. A porta é fechada e eu fico sozinha com minhas duas convidadas. Eu me arrependo imediatamente de ter mandado Sylvia embora. Sou tomada por uma sensação irracional de que a presença dela poderia impedir o retorno do passado. Mas ela saiu, e nós três compartilhamos um momento de silêncio. Eu torno a olhar para Keira, estudo o seu rosto, tento reconhecer o meu jovem em suas belas feições. De repente, uma música abafada quebra o silêncio. Desculpe, diz Ursula, mexendo dentro da bolsa. Eu ia tirar o som. Ela tira da bolsa um telefone celular preto e o volume aumenta, parando no meio de um acorde quando ela aperta um botão. Ela sorri, sem graça. Desculpe. Ela olha para o visor e uma nuvem cobre o seu rosto. Vocês me dão licença por um instante. Keira e eu assentimos e Ursula sai do quarto, com o telefone no ouvido. A porta é fechada e eu me viro para minha jovem visitante. Bem, digo traço, acho que devíamos começar. Ela concorda com um movimento imperceptível de cabeça, e tira uma pasta de dentro da bolsa. Abre a pasta e tira um maço de papéis presos por um clipe.
Posso ver pelo layout que se trata de um roteiro, palavras escritas em letras maiúsculas seguidas por partes maiores em letra comum. Ela vira algumas páginas e para, comprimindo os lábios. Eu estava querendo saber sobre seu relacionamento com a família Artford. Com as meninas. Eu balanço a cabeça. Já imaginava isso. O meu papel não é um dos grandes, ela diz. Não tenho muitas falas, mas estou em muitas das cenas iniciais. Ela olha para mim. Você sabe. Servindo bebidas, esse tipo de coisa. Eu torno a sentir. Bem, Ursula achou que seria uma boa ideia eu conversar com você sobre as meninas, o que você achava delas. Assim eu teria alguma ideia da minha motivação. Ela enfatizou a última palavra, enunciada como se fosse um termo estrangeiro com que, talvez, eu não estivesse familiarizada. Ela endireita as costas e sua expressão assume um verniz de firmeza. O meu papel não é um dos principais, mas mesmo assim é importante fazer uma atuação marcante. Nunca se sabe quem vai estar assistindo. Eu concordo com um movimento de cabeça, e ela continua. É por isso que preciso que você me diga como se sentia a respeito do seu trabalho e das meninas. Ela se inclina para a frente, os olhos de um tom frio de azul, como cristal veneziano. Eu levo uma certa vantagem pelo fato de você ainda estar. Quer dizer, pelo fato de você ainda estar viva, concluo. Sim, eu entendo. Eu quase admiro a franqueza dela. O que exatamente você gostaria de saber? Ela sorri, aliviada, eu imagino, por sua gafe ter sido rapidamente disfarçada pelo fluxo da nossa conversa. Bem, ela diz, examinando o pedaço de papel que está em seus joelhos. Primeiro, vou fazer as perguntas bobas. Meu coração acelera. Fico imaginando o que ela irá perguntar. Você gostava de ser uma criada? Eu solto o ar, mais um ar que escapa do que um suspiro. Sim, por um tempo. Ela parece duvidar. É, mesmo. Não consigo imaginar como se pode gostar de servir pessoas o dia inteiro, todo dia. O que você gostava nesse trabalho? Os outros se tornaram uma família para mim. Eu gostava da camaradagem. Os outros? Ela arregalou os olhos avidamente. Quer dizer, Anna e Emeline? Não. O resto da criadagem. Ah! Ela fica desapontada. Sem dúvida, tinha vislumbrado um papel maior para si mesma. Um roteiro emendado em que Grace, a arrumadeira, não é mais uma observadora externa, mas um membro secreto do círculo das irmãs Artford. Ela é jovem, é claro, e vive num mundo diferente. Ela não entende que certas linhas não podem ser cruzadas. Isso é bom, mas eu não tenho cenas com os outros atores que fazem papel de empregados, então não adianta muito para mim. Ela percorre a lista de perguntas com a caneta. Havia alguma coisa que você não gostasse no fato de ser uma criada? Dia após dia acordando com os passarinhos, o sótão que era um forno no verão e uma geladeira no inverno, mãos vermelhas e em carne viva de lavar roupa, dor nas costas de limpar, um cansaço que ia até o centro dos meus ossos. Era cansativo. Os dias eram longos e cheios. Eu não tinha tempo para mim mesma. Sim, é assim que estou representando. Eu quase não preciso fingir. Depois de um dia inteiro de ensaio, meus braços estão doloridos de tanto carregar aquela maldita bandeja de um lado para outro. O que doía mais eram os meus pés, digo. Mas só no começo, e só depois que fiz 16 anos e ganhei sapatos novos. Ela escreve alguma coisa no verso do roteiro, com uma letra redonda, e balança a cabeça. Ótimo. Eu posso usar isso. Ela continua a escrever, terminando com um floreio. Agora as perguntas interessantes. Eu quero saber sobre Emeline. Isto é, o que você sentia por ela. Eu hesito, imaginando por onde começar. Nós temos algumas cenas juntas e eu não sei ao certo o que deveria estar pensando. Transmitindo. Que tipo de cenas? Pergunto, curiosa. Bem, por exemplo, tem uma em que ela vê pela primeira vez RS um ter, perto do lago, e escorrega e quase se afoga e eu tenho que, perto do lago. Eu fico confusa. Mas não foi lá que eles se conheceram. Foi na biblioteca, era inverno, eles estavam, na biblioteca. Ela franze o narizinho perfeito. Não surpreende que o roteirista tenha mudado isso. Não há nada de dinâmico numa sala cheia de livros velhos. Funciona muito bem assim, já que foi no lago que ele se matou e tudo mais. É como se o fim da história estivesse no começo. É romântico. Vou ter que concordar com ela em relação a essa parte. Bem, eu tenho que ir correndo até a casa para pedir ajuda,
E, quando volto, ele já a tirou da água e a fez voltar a si. Do jeito que a atriz representa esta cena, ela está tão ocupada olhando para ele que nem nota que viemos todos ajudá-la. Ela faz uma pausa, olha para mim com os olhos bem abertos, como se tivesse sido clara. Bem, você não acha que eu deveria, que Grace deveria, reagir um pouco? Eu demoro a responder e ela retome o que estava dizendo. Não de uma forma óbvia. Apenas uma reação sutil. Você sabe o tipo. Ela funga, empina o nariz e suspira. Eu não compreendo o que ela está representando para mim até ela mudar de expressão e tornar a me olhar com aqueles olhos bem abertos. Está vendo? Eu hesito, escolhendo as palavras com cuidado. Você é que decide, obviamente, como vai representar seu personagem. Como vai representar Grace. Mas, se fosse eu, lembre-se de que era 1915, não consigo imaginar que eu tivesse reagido. Sacudo a mão no ar, incapaz de expressar em palavras o seu desempenho. Ela fica me olhando como se eu tivesse perdido alguma nuance vital. Mas você não acha que é um tanto indelicado não agradecer a Grace por ter ido buscar ajuda? Eu me sinto estúpida de sair correndo e voltar, só para ficar ali parada de novo como um zumbi. Eu suspiro. Talvez você tenha razão, mas era assim que acontecia naquela época. Teria sido estranho se ela não se comportasse daquele jeito, entende? Ela exibe um ar de dúvida. Eu não esperava que ela agisse de outra maneira. Mas você deve ter sentido alguma coisa. É claro. Eu sou tomada de um desagrado inesperado pelo fato de estar falando dos mortos. Eu só não demonstrava. Nunca. Ela nem deseja nem espera uma resposta, e eu fico contente, porque não quero responder. Ela faz um beicinho. Toda essa coisa de criada patroa parece muito ridícula. Uma pessoa obedecendo às ordens de outra. Era outro tempo, digo com simplicidade. É isso que Ursula também diz. Ela suspira. Mas não ajuda muito, ajuda. Quer dizer, representar significa reagir. É um tanto difícil criar um personagem interessante quando a ordem do diretor de cena não reaja. Eu me sinto como uma boneca de papelão, só sim, senhora. Não, senhora. 3 sacos cheios, senhora. Eu concordo. Deve ser difícil. Eu fiz um teste para o papel de Emmeline, ela diz confidencialmente. Aquele papel sim é que era um sonho. Um personagem tão interessante. E tão glamouroso, ela sendo uma atriz e morrendo daquele jeito num acidente de carro. Eu sinto a decepção dela e não posso culpá-la. Houve muitas ocasiões em que eu teria preferido ser Emmeline a ser a arrumadeira. Bem, ela diz, insatisfeita traço, eu estou fazendo o papel de Grace e tenho que tirar o melhor proveito dele. Além disso, Ursula prometeu que eu seria entrevistada para o DVD de lançamento, uma vez que sou a única que estou tendo a oportunidade de conhecer o meu personagem na vida real. Fico feliz em ser de alguma utilidade. Sim, ela diz, sem entender a ironia. Você tem mais alguma pergunta? Vou ver. Ela vira uma página, e alguma coisa cai, voa até o chão como se fosse uma mariposa gigante, e pousa virada ao contrário. Quando ela se abaixa para pegar, eu vejo que é uma foto, um conjunto de figuras em preto e branco, com rostos sérios. Mesmo daquela distância, a imagem me é familiar. Eu me lembro na mesma hora, da mesma forma que um filme assistido há muito tempo, um sonho, um quadro, pode ser lembrado apenas por sua forma. Posso ver? Pergunto, estendendo a mão. Ela me passa a fotografia, depositando-a entre meus dedos retorcidos. Nossas mãos se tocam por um instante e ela retira dela rapidamente, com medo de pegar alguma coisa. Velhice, talvez. A fotografia é uma cópia. Sua superfície é lisa, fria e opaca. Eu viro a imagem na direção da janela para ela pegar a luz que entra. Aperto os olhos para ver melhor. Lá estamos nós. Todos os moradores de Riverton no verão de 1916. Todos os anos era feita uma foto como essa. Lady Violet fazia questão. Elas eram planejadas anualmente. O fotógrafo vinha especialmente de um estúdio em Londres, e o dia era comemorado com pompa e circunstância. A fotografia resultante, 2 fileiras de rostos sérios, olhando fixamente para a câmera encapuzada de preto, era depois entregue em mãos, ficava exposta por algum tempo sobre a lareira da sala de visitas, em seguida era colada na página apropriada do álbum de família dos Artford, junto com convites, cardápios e recortes de jornais. Se fosse a fotografia de qualquer outro ano, talvez eu não soubesse a data.
Mas esta imagem em particular é memorável por causa dos acontecimentos que se seguiram a ela. O Sr. Frederick está sentado na frente e no meio, sua mãe de um lado, Jemima do outro. Esta última está com um chale preto sobre os ombros para disfarçar a gravidez adiantada. Anna e Emmeline estão sentadas nas duas pontas, uma mais alta do que a outra, usando vestidos pretos iguais. Vestidos novos, mas não do tipo que Emmeline imaginava. Em pé, atrás do Sr. Frederick, no meio de uma fileira escura, está o Sr. Hamilton, com a Sra. Townsend e Nancy ao lado. Katia e eu estamos em pé atrás das meninas Artford, com o Sr. Dawkins, o motorista, e o Sr. Dudley nas pontas. As filas são distintas. Só a babá Brown ocupa um lugar intermediário, cochilando numa cadeira de junco do conservatório, nem na frente, nem atrás. Eu contemplo meu rosto sério, meu penteado austero que faz minha cabeça parecer um alfinete, acentuando minhas orelhas grandes demais. Estou de pé bem atrás de Anna, com seu cabelo louro, penteado em ondas, sobressaindo contra o preto do meu vestido. Nós todos estamos com expressões sérias, um hábito na época, mas particularmente apropriado para esta fotografia. Os criados estão de preto, como sempre, mas a família também está. Pois naquele verão ela se juntara ao luto generalizado na Inglaterra e no mundo. Era o dia 12 de julho de 1916, o dia seguinte ao serviço fúnebre conjunto de Lord Ashbury e do Major. O dia em que nasceu o bebê de Jemima, e o dia em que a pergunta que estava em todos os nossos lábios foi respondida. Fez um calor horrível naquele verão, e no dia da fotografia eu acordei mais cedo do que de costume. O sol estava acima das bétulas que cobriam a margem do lago e entrava pela janela do sótão, caindo bem em cima da cama e batendo no meu rosto. Eu não me importava. Era agradável, para variar, acordar com a luz em vez de começar o trabalho na escuridão fria da casa adormecida. Para uma criada, o sol de verão era um companheiro constante nas atividades do dia. O fotógrafo fora marcado para as 9h30, e, quando nos reunimos no gramado da frente, o ar estava sufocante. A família de andorinhas que considerava Riverton a sua casa buscou refúgio embaixo das calhas do sótão, observando-nos em silêncio e com curiosidade, perdendo a vontade de cantar. Até as árvores da entrada da casa estavam silenciosas. Suas copas folhosas estavam imóveis, como que para conservar energia, até que uma brisa as obrigasse a emitir um sussurro desejado. O fotógrafo, o rosto coberto de suor, nos arrumou, um por um, a família sentada, o resto de pé atrás. Lá ficamos nós, todos de preto, os olhos fixos na câmera e os pensamentos no cemitério. Depois, na comparativa frescura da sala de pedra dos empregados, o Sr. Hamilton mandou Katia servir limonada enquanto o resto de nós ficava sentado apaticamente em volta da mesa. É o fim de uma era, e isso é um fato, a Sra. Townsend disse, enxugando os olhos inchados com um lenço. Ela passara a maior parte do mês de julho chorando, desde a notícia da morte do Major, na França, fazendo uma pausa e ganhando força quando Lord Ashbury sofreu um derrame fatal na semana seguinte. O fim de uma era, o Sr. Hamilton disse, sentado em frente a ela. É isso mesmo, Sra. Townsend. Quando eu penso em Milord, sua voz falhou e ela sacudiu a cabeça, descansou os cotovelos na mesa e enterrou o rosto inchado nas mãos. O derrame foi repentino, o Sr. Hamilton disse. Derrame, a Sra. Townsend disse, erguendo o rosto. Eles podem estar chamando disso, mas ele morreu mesmo foi de tristeza. Ouçam o que estou dizendo. Não suportou perder o filho daquele jeito. A senhora tem razão, Sra. Townsend, Nancy disse, amarrando no pescoço seu cachecol. Eles eram muito unidos, ele e o Major. O Major, os olhos da Sra. Townsend encheram-se outra vez de lágrimas e seu lábio inferior tremeu. Aquele querido rapaz. Pensar que ele morreu daquele jeito. Em algum lamaçal horrível na França. O som-me, eu disse, testando o som da palavra, seu tom de mau augúrio. Pensei na última carta de Alfred, folhas finas de papel engordurado que cheirava a lugares distantes. Chegara 2 dias antes, enviada da França na semana anterior. A carta tinha um tom leve, mas havia algo nela, nas coisas não ditas, que me deixou inquieta. É lá que Alfred está, Sr. Hamilton. No some. Eu diria que sim, menina. Pelo que eu vi na aldeia, eu diria que foi para lá que mandaram os rapazes de Saffron. Katy, que tinha chegado com uma bandeja de limonadas, levou um susto. Sr. Hamilton, isso é Alfred, Katy,
Nancy interrompeu bruscamente, olhando para mim enquanto a senhora Townsend cobria a boca com a mão. Cuidado com a bandeja e feche a matraca. O Sr. Hamilton comprimiu os lábios. Meninas, não se preocupem com o Alfred. Ele está com o moral elevado e em boas mãos. Os que estão no comando farão o que for melhor. Eles não mandariam Alfred e os rapazes para a frente de batalha se não confiassem em sua capacidade para defender o rei e o país. Isso não significa que ele não vá levar um tiro, disse Katy, emburrada. O major levou, e ele é um herói. Katy, o rosto do Sr. Hamilton ficou rubro e a senhora Townsend engasgou. Mostre algum respeito. Ele baixou a voz e disse num sussurro trêmulo, depois de tudo que a família teve que suportar nestas últimas semanas. Ele sacudiu a cabeça e endireitou os óculos. Não posso nem olhar para você, menina. Vá para a copa aí. Ele se virou para a senhora Townsend em busca de apoio. A senhora Townsend ergueu o rosto inchado da mesa disse, entre soluços, e limpe todas as minhas formas e panelas. Até as velhas que eu deixei para o homem das panelas. Nós ficamos em silêncio enquanto Katy saía de fininho para a copa. Tola Katy, com aquela história de morrer. Alfred sabia cuidar de si mesmo. Ele estava sempre falando isso em suas cartas, dizendo para eu não me acostumar com suas tarefas porque ele voltaria logo para retomá-las. Dizendo-me para manter o seu lugar aquecido para ele. Eu pensei em outra coisa que Alfred havia dito. Algo que tinha me preocupado com relação aos nossos empregos. Sr. Hamilton, eu disse baixinho. Não quero faltar com o respeito, mas estava pensando no que tudo isso significa para nós. Quem dará as ordens agora que Lord Ashbury, vai ser o Sr. Frederick, sem dúvida, respondeu Nancy. Ele é um outro filho de Lord Ashbury. Não, a senhora Townsend disse, olhando para o Sr. Hamilton. Vai ser o filho do Major, não vai? Quando ele nascer. Ele é o seguinte na linha de sucessão. Eu diria que vai depender, o Sr. Hamilton disse, muito sério. De quê? Perguntou Nancy. O Sr. Hamilton passou os olhos por nós. Vai depender do sexo da criança que Lady Jemima vai ter. A simples menção do nome dela fez a senhora Townsend voltar a chorar. A pobrezinha, ela disse. Perdeu o marido. E vai ter um bebê. Isso não é justo. Imagino que haja outras como ela por toda a Inglaterra, Nancy disse, sacudindo a cabeça. Mas não é a mesma coisa, a senhora Townsend disse. Não é a mesma coisa quando isso acontece com uma de nós. A terceira sineta da fileira junto à escada soou, e a senhora Townsend deu um pulo. Meu Deus, ela, disse, levando a mão ao peito. Porta da frente. O Sr. Hamilton levantou-se e empurrou a cadeira para baixo da mesa. Lord Gifford, sem dúvida. Veio ler o testamento. Ele vestiu o paletó e endireitou o colarinho, olhou para mim por cima dos óculos antes de se dirigir à escada. Lady Ashbury vai tocar para pedir o chá a qualquer momento, Grace. Depois de fazer isso, não se esqueça de levar uma jarra de limonada lá para fora, para a senhorita Anna e a senhorita Emmeline. Enquanto ele subia a escada, a senhora Townsend deu uma batidinha no peito. Meus nervos não são mais o que eram, ela disse, triste. Este calor não ajuda, comentou Nancy. Ela olhou para o relógio da parede. Veja só, são apenas 10h30. Lady Violette só vai pedir o almoço daqui a umas 2 horas. Por que a senhora não descansa mais cedo hoje? Grace pode cuidar do chá. Eu assenti, feliz por ter o que fazer para me livrar um pouco da tristeza que se abatera sobre a casa. Eu subi com a bandeja pela escada escura da ala dos empregados e entrei no hall principal. Fui cercada imediatamente de luz e calor. Embora todas as cortinas da casa tivessem sido fechadas por insistência de Lady Ashbury em seguir o costume do luto fechado vitoriano, não havia cortinas cobrindo o painel de vidro que ficava sobre a porta da frente, e o sol entrava livremente. Aquilo me fez pensar na câmara. A sala era um clarão de luz e vida no meio de uma caixa coberta por um pano preto. Fui até a sala de visitas e abri a porta. O cômodo estava pesado com o ar morno e parado que tinha entrado no início do verão e ficado retido ali pela tristeza da casa. As enormes janelas francesas estavam fechadas e tanto as 2 pesadas cortinas de brocado como as outras internas de seda tinham sido fechadas, penduradas ali numa atitude letárgica. Havia um clima denso que me fez hesitar em prosseguir, uma diferença que não tinha nada a ver com a escuridão ou o calor. Quando meus olhos se acostumaram, o cenário sombrio da sala começou a se materializar. Lord Gifford, um homem de idade avançada e rosto avermelhado,
Estava sentado na poltrona de Lord Ashbury, com uma pasta de couro preto aberta sobre o colo. Lia em voz alta, apreciando a ressonância de sua voz no ambiente mal iluminado. Na mesa ao lado dele, um elegante abajur de bronze com uma cúpula florida lançava um círculo de luz suave. No sofá de couro em frente, Jemima estava sentada ao lado de Lady Violet. Ambas viúvas. A segunda parecia ter diminuído de tamanho desde aquela manhã, uma figura frágil vestida de preto, o rosto oculto por um véu de renda preta. Jemima também trajava preto, o rosto muito pálido. Suas mãos, normalmente gordas, agora pareciam pequenas e frágeis enquanto ela acariciava distraidamente a barriga. Lady Clementine tinha se retirado para o quarto, mas Fanny, ainda perseguindo ardentemente a mão do Sr. Frederick em casamento, recebera permissão para assistir e estava sentada com um ar de importância do outro lado de Lady Violet, com uma expressão forçada de pesar no rosto. Sobre a mesa que ficava próxima, as flores que eu tinha colhido no jardim aquela manhã, azaleias cor-de-rosa, clematites brancas e galhos de jasmim pendiam, tristes e desanimadas, do jarro. O cheiro do jasmim enchia a sala com uma pungência sufocante. Do outro lado da mesa, o Sr. Frederick estava de pé com a mão sobre a lareira, alto e empertigado. À meia luz, seu rosto parecia de cera, o olhar parado, a expressão pétrea. O clarão fraco do abajur lançava uma sombra sobre um de seus olhos. O outro estava sombrio, fixo sobre sua presa. Enquanto eu observava, percebi que ele também estava me observando. Ele me fez um sinal com os dedos da mão que descansava sobre a lareira, um gesto sutil que eu não teria percebido se o resto do seu corpo não estivesse tão imóvel. Queria que eu levasse a bandeja para ele. Eu olhei para Lady Violet, insegura não só por causa desta mudança de hábito, mas também pela atenção enervante do Sr. Frederick. Ela não olhou na minha direção, então eu fiz o que ele estava mandando, evitando cuidadosamente o seu olhar. Quando pousei a bandeja sobre a mesa, ele apontou na direção do bule de chá, mandando que eu servisse, depois voltou a olhar para Lord Gifford. Eu nunca tinha servido chá antes, não na sala de visitas, não para a patroa. Hesitei, sem saber ao certo como proceder, então peguei a jarra de leite, feliz pela escuridão, enquanto Lord Gifford continuava a falar. Na realidade, fora as exceções já especificadas, todos os bens de Lord Ashbury, junto com seu título, deveriam passar para o seu filho mais velho e herdeiro, Major Jonathan Artford. Aquele fez uma pausa. Jemima reprimiu um soluço, mais triste ainda por ter sido reprimido. Frederick emitiu um som com a garganta. Impaciência. Eu deduzi, olhando rápido para ele enquanto despejava leite na última xícara. Ele estava com o queixo projetado para a frente, numa atitude severa e autoritária. Ele soltou o ar, uma inspiração longa e medida. Seus dedos tamborilaram na lareira e ele disse, prossiga, Lord Gifford. Lord Gifford ajeitou-se na cadeira de Lord Ashbury e o couro suspirou, lamentando a perda do seu dono. Ele pigarreou, ergueu a voz. Como não foram tomadas outras providências depois da notícia da morte do Major Artford, os bens irão passar, de acordo com as leis da primogenitura, para o filho mais velho do Major Artford. Ele olhou por cima dos óculos para a barriga de Jemima e continuou, se o Major Artford não tiver filho homem, os bens e o título passarão para o segundo filho de Lord Ashbury, o Sr. Frederick Artford. Lord Gifford ergueu os olhos e seus óculos refletiram a luz do abajur. Parece que temos de esperar. Ele fez uma pausa e eu aproveitei a oportunidade para servir o chá para as damas. Jemima aceitou sua xícara automaticamente, sem olhar para mim, descansando no colo. Lady Violet não aceitou a dela. Só Fanny aceitou a xícara de chá com algum apetite. Lord Gifford, o Sr. Frederick disse com uma voz calma traço, como o senhor prefere seu chá? Com leite e sem açúcar, Lord Gifford respondeu, passando os dedos pelo colarinho, afastando o pano do pescoço suado. Ergui cuidadosamente o bule e comecei a servir, tomando cuidado para não me queimar. Entreguei-lhe a xícara e o pires, e ele aceitou sem olhar para mim. Os negócios vão bem, Frederick? Ele perguntou, esfregando um lábio no outro antes de tomar o chá. Com o canto do olho, eu vi o Sr. Frederick balançar a cabeça afirmativamente. Muito bem, Lord Gifford, ele disse. Meus homens fizeram a mudança da produção de automóveis para a produção de aviões e há outro contrato em vista com o Ministério da Guerra. Lord Gifford ergueu uma sobrancelha. Vamos esperar que aquela companhia americana não se candidate.
Dizem que eles produziram aviões suficientes para cada homem, mulher e criança da Inglaterra. Não vou negar que eles produziram um bocado de aviões, Lord Gifford, mas eu não voaria em nenhum deles. Não. Produção em massa, disse o Sr. Frederick, à guisa de explicação. Gente trabalhando depressa demais, tentando acompanhar a linha de produção, sem tempo para fazer as coisas direito. O Ministério não parece se importar com isso. O Ministério só está preocupado com o resultado, disse o Sr. Frederick. Mas isso vai mudar. Quando eles virem a qualidade do que estamos produzindo, não vão mais querer comprar aqueles aviões de lata. E então ele riu alto demais. Eu levantei os olhos, sem querer. Tive a impressão de que, para um homem que havia perdido o pai e o irmão, com uma diferença de dias, ele estava enfrentando bem a situação. Bem demais, eu pensei, e comecei a duvidar da descrição carinhosa que Nancy fizera dele, da devoção de Ana, pendendo mais para a caracterização que Davi fizera, de um homem mesquinho e amargo. Alguma notícia do jovem Davi? Lord Gifford quis saber. De repente, Jemima prendeu o fôlego, e todos olharam para ela. Ela segurou um lado da barriga, depois passou as mãos sobre a barriga arretesada. O que foi? Lady Violette disse por baixo do véu de renda. Jemima não respondeu, ocupada, pelo que pareceu, em comunicar-se silenciosamente com seu bebê. Ela ficou olhando para frente, com os olhos parados, ainda palpando a barriga. Jemima. Lady Violette tornou a falar, a preocupação deixando ainda mais gelada a sua voz. Jemima inclinou a cabeça como se estivesse prestando atenção. Ela disse, num sussurro, ele parou de se mexer. Sua respiração estava ofegante. Ele esteve ativo o tempo todo, mas agora parou. Você precisa descansar, orientou Lady Violette. É este bendito calor. Ela engoliu em seco. Este bendito calor. Ela olhou ao redor, buscando confirmação. Isso, ela sacudiu a cabeça, apertou os lábios, sem querer, talvez incapaz de pronunciar a última frase. É só isso. Ela juntou toda a sua coragem, endireitou o corpo e disse com firmeza, você precisa descansar. Não, Jemima disse, com o lábio inferior tremendo. Eu quero ficar aqui. Por Jonathan. E por você. Lady Violette segurou as mãos de Jemima, retirou-as delicadamente de cima da barriga dela e apertou-as entre as suas. Eu sei que você quer. Ela acariciou de leve o cabelo castanho de Jemima. Foi um gesto singelo, mas que me fez lembrar que Lady Violette também era mãe. Sem se mover, ela disse, Grace. Ajude a senhora Artford a subir para descansar. Sim, minha senhora. Eu fiz uma reverência e me aproximei de Jemima. Ajudei a se levantar, feliz pela oportunidade de sair da sala e da tristeza que nela estava contida. Ao sair, com Jemima ao meu lado, percebi o que havia de diferente na sala, além da escuridão e do calor. O relógio da lareira, que normalmente marcava cada segundo com precisão, estava silencioso. Seus ponteiros pretos paralisados, obedecendo às instruções de Lady Ashbury de parar todos os relógios do andar de cima às 10 para as 5, a hora exata da morte do marido.